Oi, 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 boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí para nossa aula ao vivo de hoje. A nossa live, na verdade, né? Esperar um pouquinho. Enquanto o Instagram avisa vocês que eu tô online. Às vezes demora um pouquinho até avisar, até conseguir entrar. Tem sempre um atraso, né? Um delay aí. Então, aguardar só um pouquinho. Enquanto as pessoas descobrem que eu tô online. Então, quem tá assistindo esse vídeo depois, seja bem-vindo. Então, bom dia, boa tarde também, né? Não fica só no boa noite. Hoje o tema da live vai ser foco nesse início de ano letivo. Então, tem algumas escolas que estão começando essa semana, tem escolas que começam semana que vem. Então, oi, oi, boa noite, boa noite. Ó, o Instagram começou a avisar que o pessoal tá chegando. Então, esse início aí, oi, de ano letivo. Então, começando agora, começando semana que vem. E aí, o que acontece? A gente coloca, às vezes, algumas... Oi, oi, boa noite. A gente coloca algumas resoluções de ano novo. Nós já falamos sobre isso aí em algumas lives. E aí, geralmente, uma delas é estudar mais, ou estudar melhor, ou fazer alguma coisa de forma melhor. E aí, na verdade, a ideia dessa live de hoje é começar esse ano letivo aí com mais força, com mais vontade. Boa noite, boa noite. Tá bom, sem problema. Pode ir acompanhando. Não se preocupem porque a live fica disponível por 24 horas. Então, se perder alguma coisa, pode dar uma olhadinha depois, volta, só ir lá no perfil, clicar na bolinha que fica lá com a foto do perfil. E aí você consegue assistir tudo depois de novo, ou o que perdeu, tá? Então não se preocupa. E aí tem alguém aí que é a primeira vez que tá entrando. A Adriana é a primeira vez, que me conheceu, na verdade, semana passada, durante o nosso workshop. Né? Ana Clara tá sempre por aí. Oi, oi, Marcela, tudo bom? Vocês estão com saudade de mim? Já estão assim, desesperados pra me ver ou não? A gente pode ficar mais uma semana em casa? Só pra gente saber. Coloca aí se eu posso ficar mais uma semana em casa, se vocês querem me ver já semana que vem. Porque se vocês preferirem, eu fico em casa, não tem problema não. Não esqueçam, por favor, de dar o coraçãozinho. Vocês não me falaram se é do lado de cá ou do lado de cá. Então, dá um coraçãozinho aí pra mim, porque isso mostra pro Facebook pro Facebook, ó gente, mas é tudo Facebook, né? Pro Instagram que vocês estão gostando, que é importante, ele mostra pra mais pessoas. Tá morrendo de saudade? Também tô com saudade, tá? Não é de todo mundo não, mas tô com saudade. Então, assim, vamos lá. A gente já falou sobre resoluções, então eu quero só fazer uma recapitulação do que a gente combinou sobre resoluções, tá? A gente coloca lá, esse ano eu quero estudar melhor, eu quero estudar mais, eu quero fazer tal coisa diferente. O que a gente tem que fazer? Alguém lembra? Nós temos que separar aquela resolução grandona em resoluções pequenininhas, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai pegar, por exemplo, eu quero estudar melhor. Como é que eu posso quantificar isso? Eu quero tirar nota 8 em todas as matérias. Então, vamos supor que eu passei com 5 lá, empurrado o ano inteiro. Eu vou pegar o quê? Eu quero tirar 8. Então, para eu tirar 8, quanto que eu preciso estudar para tirar 8 por mês? Quanto que eu preciso estudar por dia para tirar aquele 8? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar aquela meta grandona e diminuir em metas menores, tá? Ó, o pessoal que tá entrando aí, todo o pessoal que eu tô com saudade de vocês. Olha que coisa linda, minhas alunas lindas e maravilhosas. Alunos também, desculpa, Cauã. Então, só gente linda. E aí, o que acontece? Vamos diminuir, então, botar aquelas resoluções. Então, estudar melhor. E aí, o que vai acontecer?
Por que eu resolvi fazer essa live hoje? E é importante para todo mundo que trabalha aí com estudo, né, com sala de aula, tanto os alunos quanto professores, e por que isso é importante? Bom, primeiro, vamos trabalhar na nossa autoestima. Saudades também, gente, tô com saudade de vocês. Semana que vem vocês me veem, tá? Pessoalmente, não se preocupa. O que acontece? Ano novo, novas perspectivas. Então a gente brinca que ano novo, vida nova? Não, vamos pegar com uma nova perspectiva tudo que tá começando, tá? Então, o que aconteceu no passado, ficou no passado. Se você não foi bem em sala de aula, se você não foi bem nas provas, se você não foi bem em determinada matéria, tudo isso ficou no ano passado, tá? No caso de professor, que nem a Adriana tá assistindo aí. Então, se aconteceu coisas que você não gostou no ano passado, beleza. Ah, mas eu vou pegar a mesma turma, eu vou pegar os mesmos colegas, os mesmos professores. Não tem problema. Ficou lá atrás. Você pode ser uma nova pessoa, você pode começar coisas novas a partir de agora. E aí, isso me traz uma coisa que eu falei no workshop na semana passada e eu quero trazer pra vocês. Olha, hoje eu imprimi uma folha muito bonitinha pra nós vermos algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira imagem que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui. Vocês sabem que eu estudei neurociência, então a gente trabalha muito com o cérebro, eu entendi como é que funciona o cérebro. E aí a gente tem o cérebrozinho, tá vendo aqui, ó, cinza e um coloridinho. Por quê? Eu quero trabalhar com vocês a ideia de Growth Mindset e Fixed Mindset. O Fixed Mindset, eu vou falar primeiro deles, é aquela pessoa que acha que todas as capacidades e habilidades que nós temos nasceram com a gente, tá? Então, nasceu, eu sou inteligente ou não sou, eu sei tocar violão ou não sei, eu sei dirigir bem ou não sei, qualquer habilidade que nós temos. Eu sei estudar direito ou não sei, eu sou inteligente ou não. Todas as habilidades que nós temos, cozinhar, tudo, cantar, tudo isso nasceu comigo já, tá? Esse é o Fixed Mindset, que é aquela coisa fixa, né? Então é o cérebrozinho cinza, eu nasci daquele jeito e você daquele jeito pra sempre. E nós temos o Growth Mindset. Growth é o crescimento, então a mentalidade de crescimento. Todas as habilidades que nós temos podem ser desenvolvidas, se nós não temos, ou aprimoradas, se nós já temos. Então, por exemplo, eu sei cantar, mas eu posso cantar melhor. Eu sei cozinhar, mas eu posso cozinhar melhor. Eu não tenho um patamar. É só eu trabalhar aquilo e ir desenvolvendo. É uma questão de querer. É uma questão de entender que você pode sim melhorar qualquer habilidade que você deseje. O que eu preciso? Ter essa vontade de melhorar o que eu desejo. Se tiver alguma coisa que eu estiver falando rápido ou quiser que eu repita, só escrever aí que eu repito, que eu respondo, não tem problema, tá? Então, o que vai acontecer? A partir de hoje, então, você tem um ano novo pela frente com novas perspectivas. Então, se no ano passado você não foi bem com alguma coisa, não precisa ficar se martirizando. Eu não consegui, não foi, não deu, não tem problema. Novo ano, vida nova. Então você vai observar as coisas de maneira diferente. Mas o professor já me conhece. Mas aquela turma já me conhece. Não tem problema. Você consegue sim mudar, tá? Então, assim, por exemplo, ano passado, quem tava comigo viu que a gente começou de um jeito o ano e terminou de outro. Por quê? Porque foi mudando durante o ano. Então você consegue sim aplicar coisas novas, aprender coisas novas, desenvolver coisas que você precisa para melhorar o seu dia a dia, para melhorar esse relacionamento. Tá? A gente já falou também bastante de relacionamento nesse início de ano. Bom, e aí agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como funciona a nossa memória. O que acontece? Quando a memória, nós recebemos todas as informações do ambiente à nossa volta, através dos nossos 5 sentidos, certo? Então, visão, paladar, olfato, audição e tato, certo? Tudo que está à nossa volta, nós vamos absorvendo. Mesmo que a gente não preste muita atenção, aquilo está absorvendo. Nós estamos escutando, vendo tudo o tempo todo, tá? E aí, o cérebro, tudo que a gente está vendo e acontecendo é a nossa memória de trabalho,
tá ali. Tá acontecendo, a gente tá usando, tá pensando naquilo, tá ali. E aí como é que a gente fala pro cérebro que aquilo é importante e aí ele grava aquilo numa coisa assim, isso aqui é importante. Nós temos que mostrar pra ele que aquilo é importante. E como é que nós mostramos pro cérebro que aquilo é importante? A gente tem que botar uma etiquetinha de importante, tá? Então, você vai prestar muita atenção no que é importante e você vai, tipo assim, não, isso aqui pra mim agora é importante. Então você vai colocar lá pro seu cérebro, eu preciso acessar isso com mais clareza. E como é que eu faço pra colocar aquilo com mais clareza, pra ser de fácil acesso pro seu cérebro? Você vai, a melhor maneira é com emoção. Então, por exemplo, se você quer aprender melhor matemática, né? Matemática é sempre aquela dificuldade. E aí você quer aprender melhor matemática, você vai chegar e vai fazer assim. Isso é importante pra mim e eu tô vendo de uma maneira nova. Então, vou me divertir, vou tentar coisas diferentes, vamos fazendo diferente. Encara aquilo de maneira diferente. Coloque uma emoção diferente naquilo. Fala assim, hoje eu vou me divertir na aula de matemática. Na aula de inglês, com certeza você vai, tá? Não se preocupa. Mas assim, coloca pra você que aquilo vai ser diferente a partir de agora. Não é que não estava funcionando no passado que não vai funcionar mais, não. Já encara isso de uma maneira diferente. Coloca pra você que aquilo é importante. Bom, beleza, isso tá lá durante a aula. Só que aí eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa importante sobre o nosso aprendizado. Eu trouxe aqui uma pirâmidezinha, tá vendo? Uma pirâmide bonitinha, colorida. E isso aqui vai trabalhar muito com a nossa memória. Eu vou falar pra vocês aqui. Quando a gente lê alguma coisa, nós absorvemos 10% do que nós estamos lendo. Então, se você tem esse costume de só ler alguma coisa, a sua memória vai falar assim, isso não é tão importante assim, tá? Aí, depois, se nós escutarmos alguma coisa, nós absorvemos 20% daquilo que a gente está escutando. Ou seja, quando a gente escuta com atenção, não é o professor lá falando e você de papo com o colega do lado. Quando nós escutamos, a gente absorve 20% do que está sendo dito. Quando nós vemos alguma coisa, nós absorvemos 30%. Já aumenta. Então, se você está vendo e ouvindo, vai absorver quanto? 50%. Então, a partir do momento em que você está prestando atenção no que você está lendo, vendo e ouvindo, você já absorve metade daquilo que você está escutando. E isso já mostra para sua memória que aquilo é importante, tá? E aí, o que importa, na verdade, quando você diz para sua memória que aquilo é importante? Aquilo fica de mais fácil acesso. Porque pode acontecer com a sua memória, por exemplo, você aprendeu alguma coisa lá no 5º ano. Aí você agora esse ano tá no 9º. Você não lembra direito. Mas quando alguém comenta com você, você fala assim, eu já ouvi falar nisso. Então aquilo ficou lá perdido em algum lugar da sua memória, lá no seu cérebro. Quando você mostra para ela que é importante, ela deixa o acesso àquela informação mais fácil. A ligação que o neurônio faz fica mais forte, né? Então você acessa aquilo de uma maneira mais fácil. Então por isso que é importante, na hora que você estiver assistindo a aula, aprendendo aquilo, vendo alguma coisa, você pense assim, não, isso aqui é importante, eu preciso acessar de uma maneira mais simples depois. Eu preciso que isso aqui fique mais fácil na minha memória. E aí, quando você conversa, pergunta, repete, quando você numera, reproduz, quando você define, você nomeia aquilo, ou seja, quando você tem um pouco mais de interação com aquela matéria nova, com aquilo que você está vendo, você absorve até 70%. Então, olha a diferença. Então, é importante não só você prestar atenção e você ouvir, mas você pegar, você conversar sobre aquilo, você fazer perguntas. Mesmo que não seja perguntas para o professor. Não, eu tenho uma dificuldade, eu não sei falar com o professor. Não tem problema.
faça pergunta para você mesma. Escreva uma pergunta. E depois você responde. Então, por exemplo, eu não entendi aquilo. Você anota aquela pergunta lá no seu caderno, tá? E você depois procura a resposta para ela. No livro, na internet, ou na própria matéria que você anotou. Alguma coisa que você faça essa pergunta e você responda depois. Isso ajuda muito. Depois nós temos escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, demonstrar, comunicar. Enfim, você colocar aquilo em prática, fazer exercícios. Tudo isso vai fazer com que você memorize até 80% do que você está aprendendo. E isso vai fazer muita diferença durante o seu ano. É por isso que eu tô te contando isso agora. Para você começar desde a primeira matéria, da primeira aula que você veja coisas novas, você consiga aprender, memorizar e não chegar lá no final do ano e falar assim, meu Deus, eu não lembro nem do que aquele professor tá falando. Bom, e aí, por último, você tem aqui embaixo, tá vendo, na base dessa pirâmide, seja uma coisa bem maior, nós temos explicar, resumir, estruturar, definir, elaborar e ensinar. Ou seja, você pode explicar para outras pessoas, você pode ensinar para outras pessoas, é você aplicar os conhecimentos. E aí quando você faz um resumo, quando você faz uma revisão, você está absorvendo até 95% do que você aprendeu. Então, o que vai acontecer? Você vai gravar muito melhor tudo aquilo que você está estudando. E quando você precisar daquilo na hora da prova, tá tudo muito mais fácil aquele acesso. Você vai chegar e você vai puxar só o que você precisa. E você vai mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante, tá? E aí, o que acontece? Eu falei para você que o resumo. E aí, como é que você pode resumir de uma maneira muito simples o que você tá vendo naquele momento, naquela aula? Assim que acabar a aula, assim que você acabar de estudar quando chegar em casa, assim que você acabar um exercício, pensa o seguinte: o que é mais importante para eu lembrar sobre isso que eu acabei de ver? Coloca uma palavra, coloca uma frase. Terminou a aula. O que é mais importante de eu lembrar dessa aula de hoje? Anota. Vai fazer muita diferença. Porque aí, quando você for revisar aquilo, você vai lembrar assim, você vai lembrar, isso aqui era importante, e você vai lembrar por que aquilo era importante, tá? Então, vai fazer muita diferença você resumir tudo o que você está estudando, tá? E aí, o que acontece? Por que eu tô falando de revisão? Agora eu quero mostrar pra vocês essa outra, deixa eu ver, por causa da iluminação aqui tá bom. Uma curva de esquecimento, tá vendo? Essa curva de esquecimento. Aqui é quando a gente termina de estudar. Termina de ver aquela aula, termina de ver aquela matéria. Olha, meu papel caiu. Peraí, só um instantinho. Ele tá de implicância, porque na aula passada ele também caiu. Na live passada. Então, você lembra de tudo que você viu, certo? E aí, 24 horas depois, a gente já tá nesse ponto aqui. Olha a quantidade de coisa que a gente esqueceu 24 horas depois que a gente viu aquela aula. Depois, nós temos aqui esse próximo ponto, que é uma semana depois. Olha aqui, você está quase no zero. Tá vendo? E aí depois, um mês depois, quase tudo é perdido. Essa curva do esquecimento acontece com todo mundo. Ah, é porque eu sou burra? Não. Todo mundo. Ah, mas mesmo eu trabalhando nessa questão da revisão, da memória que você falou e tudo, ajuda a diminuir um pouco. Mas essa curva do esquecimento, ela sempre vai acontecer. Foi um estudo feito, tá? Pelo Eisenbaum, pode ser, tem um nome, não, eu não vou lembrar o nome do nome, porque é um nome difícil, tá? Então, assim, ele fez esse estudo com diversas pessoas. E aí, o que acontece? Você, com 24 horas, você perde mais ou menos 50% do que você aprendeu. Uma semana depois, até um mês depois, pode chegar a 70%, 90%. E aí você me diz, mas ué, então eu vou estudar, eu vou fazer isso que você disse, vou
né, explicar, vou resumir, vou ensinar, vou fazer exercícios, vou escrever. E aí eu vou esquecer isso tudo? Sim, porque você fez aquilo por um certo período. E aí como é que eu posso fazer então para eu não esquecer? Para eu continuar lembrando daquilo? Nós precisamos fazer revisões periódicas. E aí por que eu disse para você resumir com uma frase, com uma palavra, com uma coisa bem curtinha aquele conteúdo que você viu? Porque o interessante é você fazer um ciclo de revisões. Depois eu vou fazer uma aula com mais cuidado para explicar sobre o que é esse ciclo de revisões. Mas olha aqui esse próximo gráfico. Ele é o efeito das revisões, tá? Na curva de esquecimento. Então esse aqui é o estudo inicial, tá vendo? É a mesma curva que a gente viu aqui, tá aqui em vermelhinho. A gente pode esquecer até 90%, tá? E aí, quando nós fazemos revisões periódicas, nós conseguimos diminuir essa curva de esquecimento. Tá vendo? Olha aqui a diferença dessa aqui para essa aqui para essa aqui. E como é que funciona, então, essas revisões periódicas? A primeira revisão, ela vai ser feita, por exemplo, um dia depois. Então, você viu as matérias da segunda-feira. Na terça, você vai fazer uma revisão rápida sobre aquilo que você viu na segunda. Na quarta, o que você viu na terça. Na quinta, o que você viu na quarta. Na sexta, o que você viu na quinta. E no sábado, o que você viu na sexta. Por isso que eu disse pra você que você resumir bem pouquinho, né? Você consegue revisar de uma maneira mais fácil, mais simples. Então, você já... Olha só como é que você já diminui a curva de esquecimento. Deixa eu ir mais pra baixo, fica melhor, né? Você diminui a curva de esquecimento e você esquece menos, tá vendo? No final das contas. Isso se você só revisar um dia depois. Aí, a revisão número 2, ela tá aqui, na verdade, com uma semana. Então, na semana seguinte, você vai revisar o que você viu na semana anterior, tá? E olha como é que já diminui essa curva de esquecimento. E aí, a revisão 3 é com um mês de que você viu aquela matéria. E aí você, olha a diferença, você praticamente tem 90% de retenção. Você grava 90% daquilo que você aprendeu. Ah, mas eu vou acumulando matéria? Sim. Por isso que eu disse que é importante você resumir de uma maneira fácil, simples. E aí você vai fazer uma revisão então com 24 horas, uma revisão com uma semana e a revisão com um mês. E aí você vai estar em constante revisão de tudo aquilo que você está vendo. Sendo que, por exemplo, às vezes o professor mantém a matéria. Então você vai estar revisando 2 vezes aquela matéria. Ou então, por exemplo, ele fala um tópico diferente da mesma matéria. Você vai revisar 2 tópicos diferentes da mesma matéria. E isso vai aumentando, dizendo para o seu cérebro que aquilo é muito importante. E ele vai deixar aquilo no fácil acesso. Então, quando você chegar na hora da prova, vai ser mais fácil de você falar: ah, isso aqui eu vi, isso aqui eu lembro. Por quê? Porque você vai estar memorizando de uma maneira muito melhor aquilo que está sendo falado. Então, mais pra frente, eu vou fazer uma aula só sobre isso, para explicar melhor sobre essa questão da revisão, tá? E como é que você pode otimizar essa revisão. Alguma dúvida até agora? Eu falei, fui falando, mas ninguém tá aí falando nada. Tem alguma dúvida? Eu tô vendo os coraçõezinhos. Então, foi o que eu falei, é importante pra mim. Então, quanto mais coraçãozinho, melhor. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O que vocês gostariam de comentar a respeito? Olha, nada? Foi tão boa a live assim que, tipo, tá ótimo, não preciso falar mais nada? Bom, lembrando que toda terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa live. Então eu vou estar aqui falando sobre algum tema importante. Sempre eu coloco qual vai ser o tema da live. Então, assim, acompanhe nossas redes sociais. Quem não conhece, www.projetowings.com.br. Você vai lá, você vai achar todas as informações, todas as nossas redes sociais, né? No próprio
na própria bio aqui do Instagram, se você entrar lá, você vai ver quais são as nossas redes sociais para acompanhando. E aí eu quero só lembrar que essa semana, quinta-feira, dia 30/1, nós vamos ter a nossa aula ao vivo. Ela vai ser só para professores, tá? E o tema dessa aula vai ser como professores podem começar o ano letivo para que ele seja um sucesso. Então, nós vamos falar sobre algumas competências socioemocionais, o que a gente precisa saber sobre isso e como é que a gente pode já iniciar esse ano fazendo uma conexão melhor com os nossos alunos, por que isso é necessário e como nós vamos fazer isso, tá? E nós vamos ter também uma aula ao vivo na outra quinta-feira, no dia 6/2, às 20h30, todas as duas vão ser às 20h30, são 2 quintas-feiras seguidas, tá? Também para professores, que é facilitando a memorização ao fazer o seu planejamento. Então nós vamos fazer exatamente isso que a gente falou da revisão, nós vamos aplicar isso ao nosso planejamento de aula. Então avisem para os colegas que vai ser muito interessante, então vão ser 2 lives seguidas para os professores, exatamente para a gente iniciar esse ano de 2020 de uma maneira completamente diferente, lembra? Novas perspectivas? Então, por isso que a gente vai focar nesse início de ano, tá? Nessas 2 lives, então, nessas 2 aulas ao vivo. Vai ser lá no YouTube, então você pode se inscrever na bio também, tem lá o link pra você se inscrever, que aí eu vou enviar por e-mail pra vocês o link pra gente poder assistir essa aula ao vivo, tá? E tem uma novidade, que a promoção, vou abrir essa promoção, mas já está aberta, a promoção do nosso livro. Quem é esse adolescente na minha casa? É a promoção de volta às aulas. Então, para quem não adquiriu o nosso livro ainda e quiser entender melhor como funciona o cérebro do adolescente e ter práticas de como melhorar a relação com os adolescentes, ele vai estar em promoção a R$17. Agora, nesse início, é promoção por tempo limitado. Então, corre, vai lá, compra o seu. São mais de 30% de desconto. Então, aproveita. Então, essa promoção do livro. Agora, é o seguinte. Ele foi um livro que, na verdade, eu pensei mais para os responsáveis, para as mães, para os pais. Mas que para professores também é interessante. Porque entende melhor o que está se passando na cabeça do adolescente nessa fase aí que às vezes fica desafiadora pra gente. E aí, só lembrando que a minha missão é mostrar que a adolescência pode ser aproveitada. Então compartilha com quem puder isso daí, porque é muito importante você saber que a adolescência não é pra ser superada. Não é uma fase que você fica assim, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu não sei, o que eu não vou fazer. Não, a gente pode aproveitar, pode ser muito melhor, tá? Então compartilha, comenta, marca os amigos, pede pra alguém e fala assim, vai lá, olha aquele perfil, porque assim, a ideia é muitas novidades para esse ano de 2020, estamos começando aí com o pé direito, e aí eu espero então encontro você nas nossas redes sociais, e na próxima live eu aguardo você, tá bom? Vocês, né? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo até agora, até semana que vem para as minhas alunas e alunos queridos, e vamos juntos para esse ano de 2020 ser maravilhoso, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!